Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam para geral. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa sorte para quem é da madrugada. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021. Maré Alta segue por aqui e as notícias sobre a pandemia seguem no mesmo ritmo. A mídia se esforçando para animar geral, com o início da imunização e tratando os óbitos como aceitável. Afinal, querem nos dizer que o que poderia ser feito está sendo feito. Ontem tivemos 1.340 mortes em 24 horas, segundo o G1. E completamos 20 dias com média acima de 1.000 óbitos por dia. E tem também o balanço da vacinação, que agora eles fazem um balanço diário, Nessa terça-feira aponta que já 4 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, e só que o número representa 1,91% da população brasileira. Então, dito isso, mostra que não tem ainda luz no final do túnel, porque precisaria acelerar muito essa vacinação para que a gente ainda sentisse algum efeito esse ano. O Fernando Rugai já estão aqui, ou melhor, tá cada um na sua casa. E boa noite, Rugai, tá por aí? Salve, gente! O Fernando, eu vou cumprimentá-lo. Boa noite, Fernando. E quem já reconheceu, a gente está escutando o Cabeça de Dinossauro dos Titãs hoje, e o Fernando vai nos dizer alguma coisinha sobre ele. E aí, Fernando? E aí, gente, beleza? Cabeça de Dinossauro é o terceiro disco do Titãs, Acho que lançado lá em 86. E trata aí de algumas temáticas que parecem bastante atuais, É impressionante como alguns discos, eles conseguem captar um certo momento histórico nas suas letras, e como parece que depois de um tempo eles continuam ainda bastante atuais, E aí o Cabeça de Dinossauro é um destes. A gente vai ouvir aí bichos escrotos, polícia, família, homem primata, e quer dizer, temáticas que a gente vai tratar aqui um pouco nesse programa e que, como eu disse, parecem bastante atuais considerando o cenário político que a gente tem. Isso aí. No primeiro bloco nós vamos falar sobre o auxílio emergencial e no segundo sobre a volta às aulas presenciais, Vou pegar uma notícia, a notícia mais fresca que eu encontrei aqui na mídia é uma notícia do UOL, que o conteúdo é do Estadão, na verdade, de hoje, no período da tarde. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse às lideranças do Congresso que vai precisar de uma nova versão de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC de guerra, para poder conceder mais 3 parcelas de R$200 do auxílio emergencial aos informais, com custo total de cerca de 20 bilhões. A matéria aqui diz que esse valor é semelhante ao previsto para a compra de vacinas contra a Covid. Eu não sei como que estão os gastos na compra de vacinas, me parece pouco, obviamente. Então eu vou chamar o Rugai para começar a falar um pouco sobre a volta do auxílio, porque aqui não sei, R$200 me parece que não é bom para a população e não é bom para o mercado também. Me parece que não vai fazer nenhuma cosquinha, mesmo porque, como o auxílio já terminou no mês passado, tá todo mundo endividado. Os R$200 vão pagar alguma conta, 1 ou 2 contas aí, e não vai dar para chegar no comércio, não. Pois é, a questão do auxílio se desdobra em muita coisa, A primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte, Quando a gente fala em medidas de distanciamento, protocolos sanitários com a Covid, a gente tende a tratar isso como se fosse só uma questão de atitude, de comportamento, de consciência individual, e minimizar as condições que são necessárias para a pessoa ter tais atitudes. E o auxílio tem tudo a ver com isso. Uma pessoa que está forçada a ir para a rua, a trabalhar em péssimas condições, sem formalização, sem nenhuma garantia, vai ter muita dificuldade
de cumprir os protocolos e possivelmente vai aumentar muito o risco geral da sociedade se contaminar. Mas não é um problema individual. Então a gente acostumou a ouvir falar dos auxílios desde o Bolsa Família, né? O auxílio no ano passado teve uma magnitude grande. Só para vocês terem uma ideia, 6 meses de auxílio, e ele durou 9, né, depois, um pouco mais reduzido, em 6 meses de auxílio, Bolsonaro já tinha gasto mais com auxílio do que Lula e Dilma em 14 anos de governo gastaram com Bolsa Família. Esse número é muito impressionante e explica, em grande parte, a popularidade do Bolsonaro no outro ano. Só que nós estamos numa situação que é uma situação de guerra, uma situação de exceção, onde esse mecanismo foi ativado. Mas nós temos a seguinte situação. De um lado, a gente tem uma pressão do mercado financeiro, dos grandes capitalistas, do agronegócio, das grandes indústrias e mineradoras, que não querem que o auxílio continue, porque esse auxílio para eles não faz diferença nenhuma e ainda arrisca o Estado brasileiro a contrair uma dívida muito grande que atrapalha os investimentos deles. Nós não podemos esquecer que tem uma turma de parasitas nesse país que vive basicamente de emprestar dinheiro para o governo e viver de juros da dívida. E que o governo endividado arrisca o investimento dessa turma. Então, para essa turma, o auxílio não tem que vir. Quem é que se beneficia com o auxílio? Além dos próprios recebedores do auxílio, pessoas que estão já passando fome, na miséria, isso já é uma realidade, isso não é uma coisa que vai acontecer lá na frente. Uma parte daquilo que a gente poderia chamar de pequena burguesia, que são os pequenos comerciantes, de pequenos trabalhadores dos serviços, os MEIs, os precários, os desempregados, os que fazem bicos e biscates por aí, essa gente depende do auxílio porque não está tendo trabalho e depende do auxílio também porque na papelaria lá da quebrada de São Vicente, da Zona Noroeste ou de qualquer outro lugar desse país periférico, o consumidor é esse pobre. Né? Então a gente viu que muitos pequenos negócios foram salvos pelo auxílio, né? Porque passam a ter clientes. E mesmo com a reabertura do comércio, porque de lockdown não temos nada, né? Mesmo com a reabertura, os clientes não aparecem. Né? Então essa gente que teria interesse objetivo no auxílio. Só que nós temos um grande problema. Também essa gente que ao longo dos últimos anos foi bombardeada com aquela ideologia do empreendedorismo, de combater o Estado, etc. Então essa gente aí que acha que é a meritocracia e que às vezes jamais vai reivindicar o auxílio para o Estado, porque na cabeça dele ele deveria ser totalmente independente e autônomo. Então, o cara que seria o maior interessado em cobrar o Estado por ter o auxílio, ele não cobra o governo federal pelo auxílio e cobra o governo estadual, que mal e porcamente tomou algumas medidas, né, de abrir tudo, de deixar que ele trabalhe. Né? Então, nós temos esse grande problema, essa grande bomba aí montada na sociedade brasileira. Acho que eu começo por aí. Eu vou pedir para o Fernando seguir, para ilustrar aqui a passagem de bola. Falar que o presidente do país disse que não pode dar um auxílio muito alto porque ele não quer ver um monte de aposentado, tipo vagabundo por aí em casa, né? Que isso é uma coisa inaceitável no ponto de vista dele. Segue, Fernando, por favor. É engraçado assim que a gente associa o trabalho no país, acho que talvez pela herança escravocrata, né, que a gente ainda tem, a gente associa que trabalho são sempre condições, as piores condições, a gente associa que as piores condições oferecem mais possibilidade de alcançar dignidade. Por incrível que isso pareça, acho que isso tem uma relação muito direta, né, com a representação que a gente construiu do que é o trabalho a partir ainda do tempo colonial. Uhum. Acho que é uma herança que a gente tem e que a frase do Bolsonaro vai indicando também isso, né? Fora justamente que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então quem trabalha tá abençoado. É abençoado quem trabalha. A gente sempre tem essas representações do trabalho, né? Como alcançar a dignidade e tudo mais, né? Algum nível de nobreza a partir do sofrimento, uma herança bastante religiosa, inclusive, né? Vale a pena dizer, né?
E nesse sentido, acho que também permeado aí, né, por essa forma de compreensão da realidade, né, acho que isso também tem uma relação com essa falácia, né, de que o que a gente tem a ver com o mérito e tem a ver só com esse esforço. Eu nunca vi ninguém milionário porque trabalhou bastante. Mas, enfim, acho que isso é uma discussão para uma outra hora. O que a gente tem visto, a gente tem percebido aí na mídia uma multiplicação de pessoas que, de fato, não problematizam as medidas ou a falta de medida, né, que o governo e tem feito cartazes e aparecido sempre solicitando o trabalho, né, e colocando como se de fato o auxílio fosse algo do menor, fosse algo que tornasse a pessoa ou que a colocasse numa posição de inferioridade. Mas a gente tem visto, as pessoas estão jogadas assim num dilema, né? De um lado, elas não conseguem as condições mínimas para continuar vivendo, e aí continuar vivendo não significa fazer grandes viagens, comprar dólares e outras coisas assim, mas a gente está falando de comer, né? De condições mínimas para alimentação, né? Enfim, e a gente viveu aliás, pode parecer um pouco confuso, eu estou tentando aqui encontrar uma linha, né, de ligar uma coisa na outra, gente, e me parece que ainda antes da pandemia nós já vivíamos uma crise econômica, né, o aumento dos preços da cesta básica já vinham de antes, o aumento da carne, do feijão e tudo mais. Acho que este é o efeito talvez mais objetivo, assim, que as pessoas sentem na hora do mercado. E só uma informação, né? Enquanto a gente está falando aqui da classe trabalhadora com imensa dificuldade para viver, para aquilo que para alcançar aquilo que é de básico para a subsistência, os imóveis de alto padrão em São Paulo, aliás, falta imóvel de alto padrão em São Paulo para venda. As vendas de imóveis de alto padrão aumentou durante a pandemia. Isso mostra muito descaradamente o profundo abismo que a gente tem, né, entre os mais pobres e os mais ricos, né? Sim, a gente teve uma grande concentração de renda na pandemia. Isso não aconteceu só no Brasil, isso só aconteceu a nível mundial, né? Tem um assunto que valeria a pena a gente dedicar um tempo futuramente, mas que eu vou mencionar, pelo menos de passagem aqui, é o seguinte: havia uma crise do capital posta lá em fevereiro, março, antes de chegar o coronavírus, né? O coronavírus não é o causador, nem o motor principal da crise do capitalismo a nível mundial. Eu não vou ter tempo aqui de desenvolver, de argumentar nesse sentido, né? Mas em conversas ou em lives que a gente fez lá em março, a gente já falava isso e já antecipava que vão botar tudo na conta do coronavírus, né? Vão colocar tudo na conta do coronavírus, né? Então essa crise já estava posta. Uma coisa que muita gente coloca assim é renda básica universal. Já ouviram falar? Alguns países europeus adotam isso. Os Estados Unidos falam, né, de adotar essa renda básica universal. E aí a gente fica se perguntando assim: por que no Brasil os auxílios não poderiam evoluir para uma renda básica universal? Por um simples motivo: a nossa formação econômica histórica a gente não era para ser um país, a gente era uma plataforma de exportação. Então os produtos feitos aqui são consumidos lá fora. Se você coloca uma renda básica universal, você cria uma pressão contra a baixa do salário, né? E as pessoas ganham dinheiro aqui no Brasil, não com tecnologia, não com conhecimento. As pessoas ganham dinheiro aqui com base na superexploração da força de trabalho. O salário aqui tem que ser muito, mas muito baixo para concorrer com uma empresa americana, alemã, japonesa ou chinesa dotada de tecnologia. Se eu não tenho tecnologia, eu vou espremer o peão. Então eu não posso ter esse tipo de renda básica universal aqui, mesmo que isso seja justo, legítimo, humanitário, né? E aí, levando tudo isso em conta, vocês lembram que desde o começo da pandemia o Bolsonaro trabalhou numa chave saúde e economia? Tipo assim, não adianta fechar tudo, não adianta máscara, porque o povo precisa trabalhar, né? E a esquerda, embora a esquerda
seja responsável e tenha mérito na construção do primeiro auxílio e no valor que ele teve, ela está muito com foco na ciência, na vacina, etc. E é justo que tenha esse foco nisso, mas o foco no auxílio está muito pequeno. E aí você rompe o diálogo com parte da população que só é capaz de falar de saúde, de adotar medidas, ser cobrado para ficar em casa, na medida em que tem o auxílio. Então você está falando para as paredes, porque esse cara não tem como executar essas recomendações. E aí quem fala com o povão? É o Bolsonaro. Não no sentido de promover boas condições econômicas, mas no sentido de falar, cara, precisa trabalhar, deixa o povo trabalhar. E aí reparem como ele associa, né, coisas do preconceito mais conservador que o brasileiro tem, né? Quando ele pega o João Dória, né, praticamente chama o Dória de gay, né, do homem da calça apertada, ele fala que o brasileiro está virando marica, ele fala que na guerra a gente tem que ter coragem, tem que ir para a rua, tem que dar cara. E o não usar máscara vira para muita gente uma atitude destemida, uma atitude de, olha, eu estou aqui, sou corajoso, sou homem, sou macho e estou enfrentando o vírus, né? Então ele mobiliza isso aí, tem grande repercussão popular, nós não podemos negar isso daí. Né? E, para finalizar, ele acaba colocando assim, parece que as pessoas que se preocupam com as questões sanitárias é um bando de gente fresca, é um bando de gay, entendeu? Ele fala isso com todas as letras, né? E como é que isso chega na população, né? A classe média e luxuosa pode ficar no home office, no ar-condicionado, o povão não. O povão tem que ir para a batalha, tem que ir para a rua, o povão é macho. E quem é que o Bolsonaro fica associado? Com esse povão que é a maioria nesse país. E que é esse o trabalho que enobrece, né? Então veja só, trabalha justamente com essas ideias de muito assim de senso comum, mas que é um senso comum que tem uma tradição histórica, né, na nossa sociedade, né? Trabalha com as questões ligadas ao machismo, com questões ligadas ao patriarcado e trabalha também com a ideia, essa herança escravocrata em relação à própria representação de trabalho. Acho que dessa maneira o que a gente está conversando, né, o que a gente está falando é que assim a classe trabalhadora fica nesse dilema. De um lado corre o risco de se contaminar, e aí existe o risco de morte, né? Existe o risco real de morte. E do outro lado um discurso que diz, tenha coragem, vamos lá, você não é maricas e tudo mais, né? Acho que para finalizar, Patrícia, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que essa profunda desigualdade que a gente viu, a gente tem também visto qual o papel do Estado nisso, qual o papel de um governante como o Bolsonaro, né, durante a pandemia. E a gente acho que tem ficado cada vez mais nítido de que nem sempre a razão que sustenta os atos do Estado é exatamente aquilo que seria o melhor para a população. Acho que isso tem se mostrado cada vez mais nítido para nós. E acho que uma frase que eu compreendo que pode ilustrar muito isso é de um colega psicólogo social que disse isso numa live, eu vou reproduzir aqui. As pessoas adoeceram pelo coronavírus, mas elas morreram pelo capitalismo. Muito bem, é isso. Vamos agora fazer um pequeno intervalo de 30 segundos e estaremos de volta no segundo bloco para falar sobre a volta às aulas. Estamos de volta agora no segundo bloco para falar sobre a volta às aulas presenciais. Em torno a muita polêmica, né? A volta às aulas em São Paulo aconteceram no dia 8, antes de ontem.
E segundo a Secretaria da Educação, existe distanciamento, higienização e poucos alunos, que eu acho que é uma falácia, porque se a gente sempre soube que grande parte das escolas públicas, sejam estaduais ou municipais, tem falta de papel higiênico, né? Ou os professores têm que levar o sabonete de casa para poder lavar a mão, não dá para acreditar que agora, de uma hora para outra, as coisas estariam mais bem organizadas. Por isso, eu vou chamar de novo o Rugai, que é professor da rede pública do ensino fundamental, e ele vai poder falar com bastante propriedade sobre isso para a gente agora. Bom, gente, a gente não é Europa, né? Não é nenhum país ocidental, nórdico, que tem excelentes condições estruturais. Então, nós estamos falando do Brasil. O Brasil não mudou tanto assim, a ponto da gente enfiar alguns alunos em sala de aula e a gente ter uma estrutura de protocolos adequados e o comportamento também, né? De professores, de alunos, de funcionários, né? Tem escolas que mal têm funcionários da limpeza, né? Que falta água, tudo isso que a gente sabe, né? Mas eu queria um pouco para além disso daí, né? Porque quando se fala da volta às aulas, mais do que as condições estruturais, tudo, tem primeiro uma minimização dos riscos, porque afinal de contas, para muita gente, criança não pega, criança pega pouco, criança morre pouco. Criança morre pouco mesmo, é um fato, mas criança transmite muito. É um dos maiores vetores de transmissão, são as crianças, né? E esse também é um fato importante, né? Outra coisa, né? Pouca gente sabe, mas os governos estão forçando a abertura. A Rede Globo, que antes era contra, agora cada vez mais declaradamente a favor da reabertura, convidando só especialistas favoráveis à abertura, só sindicatos patronais ou ONGs e fundações, raríssimos professores ou sindicatos de professores opinam sobre a questão, né? Então está declarada uma guerra contra o professorado, esse bando de gente elitista, esse bando de gente fresca, que está com mimimi de querer voltar da aula enquanto todo mundo já voltou a trabalhar. É esse o pensamento que eles passam para a sociedade, né? O professor é um encostado. E tem algumas raízes esse pensamento, né? Primeiro, as pessoas não fazem ideia ou minimizam o esforço de trabalho que é dar aula no ensino remoto. Eu tenho certeza, falando com os meus colegas de trabalho, que 9 entre 10 professores, só não vou dizer 10 entre 10 porque esqueci um pouquinho de mais, preferiam voltar ao ensino presencial do que ficar no ensino remoto. A gente é muito mais demandado no ensino remoto, né? Seja por tempo de preparação, por estratégias criativas, por demandas burocráticas, por coisas feitas fora de horário, etc. Então, para muitos professores, seria um grande alívio poder voltar à aula presencial. Agora, você imagina a Baixada Santista, e isso vale para o resto do Brasil, nesse período agora de verão, com temperaturas de 35 graus, às vezes sensação térmica de 40, 45, você está numa sala de aula sem ventilador. Por que eu estou falando de sem ventilador? Porque não pode ventilador nos protocolos do coronavírus. Você vai ter ali, mesmo que tenha poucos alunos numa sala de aula e porta aberta, às vezes a sala de aula tem vitrô, não tem nem janela. E você não tem ventilador, e você está de máscara, todo mundo sabe a delícia que é ficar de máscara no calor, e com aquela viseira, aquele face shield que chama por cima. Você imagina projetar a voz com máscara, com face shield para alunos distantes numa classe, naquele calorão, né? E, gente, vamos falar sério, todo mundo sabe o que é uma criança, o que é um adolescente aqui. Nós estamos lidando com crianças, adolescentes e alunos que não se veem há meses, em muitos casos, e que vão adorar ter contato e se abraçar voltando à escola. E você vai chegar lá e ficar impedindo essas crianças de se abraçar. Sabe o que vai ser a aula? A aula presencial vai ser uma eterna vigilância do professor para o aluno manter a máscara, para não trocar máscara, para lavar a mão, para lavar no álcool, para escutar, todo mundo gritando para se fazer entender contra a máscara, né? Para concluir aqui, né? É um esforço desnecessário. E outra, o distanciamento reduz o número máximo de alunos por sala de aula. Esse número máximo de alunos reduz o número de turmas que podem estar na escola. Portanto, não vai voltar todo mundo nem a pau, gente, né? O aluno vai na escola no máximo uma vez por semana.
Então, legal, podia ter uma reunião ou outra de vez em quando, mas voltar à aula regular nesse momento não vai ter quase nenhum benefício pedagógico para os alunos e vai ter um risco elevadíssimo, seja para os alunos, mas principalmente para familiares, para os funcionários, para os pais, para os professores, para a equipe escolar como um todo, né? Eu vou ficar por aqui, né, nesse momento, e depois eu falo um pouco da subestimação do que é a hora de trabalho de preparação dos professores. Fernanda, eu vou pegar o gancho do que o Rugai falou sobre que não vai ter nem, talvez pedagogicamente não interfira na vida das crianças, e porque muitas pessoas dizem que essa volta às aulas vai fazer bem pro psicológico das crianças, né? Que isso está afetando muito mais a parte emocional das crianças do que a, sei lá, cognitiva em si, né? Então a gente pode considerar que os professores são os cuidadores do Estado das crianças. É isso que a gente pode chamar o professorado aqui no Brasil? Olha, eu tenho a impressão de que, historicamente, essa foi uma função que a escola foi ganhando, né? De cuidado, de garantir cuidados mínimos, né? Às crianças, como, por exemplo, a refeição, né? A gente sabe, assim, que a gente vive uma realidade com um tamanho grau, assim, de vulnerabilidade e aliás, né, de pessoas submetidas a um tamanho grau de vulnerabilidade e desigualdade social, que a escola também ganhou essa função, né, de cuidar. Mas acho que a gente tem uma equação a fazer, né, gente? Assim, de um lado, a gente tem uma ameaça de morte, né? Ainda que as crianças possam apresentar quadros graves, né, mais raramente, mas existem todo, para a escola funcionar, você tem todo um conjunto, né, de pessoas lá trabalhando, e mesmo assim as crianças voltam para casa, acho que o Rugai disse isso. E aí a equação de um lado a gente tem um risco de morte, do outro lado a gente pode encontrar outras medidas, como por exemplo, garantir o acesso das crianças à internet e tudo mais, que poderiam colaborar e que, né, podem colaborar com o ensino-aprendizagem. O que não dá é a gente ignorar os dados que a gente tem, assim, os municípios da Baixada, se a gente pegar o número de casos de Covid, pegar os números de morte, alguns dos municípios têm números superiores a pequenos países da Europa. Assim, acho que isso é um dado interessante da gente considerar. Aliás, na Baixada, a gente está com quase 100 mil casos de Covid. A gente viveu agora na segunda quinzena de janeiro, o resultado das festas de fim de ano. A gente vai começar a ver de novo circulação de um conjunto de pessoas aí nas escolas e pela cidade, né? Então, a gente tem talvez a falsa impressão de que com a vacina tá todo mundo já caminhando para imunização e caminhando para uma certa normalidade, mas o ritmo de vacinação é lento. A gente vai permanecer aí durante o ano, né? Num calendário de vacinação. Acho que isso são coisas a se levar em conta. Fora que já tem escolas, inclusive escolas particulares, cancelando o retorno às aulas em função de novos casos de Covid que já começaram a aparecer, né? Acho que isso não é exatamente somente as condições que se tem, né? A gente também viu o relato de várias escolas em que não tinha água, em que não tinha luz, né? E a falta de outras condições básicas, assim, para o processo de ensino-aprendizagem. Mas mesmo que tenha a melhor condição, mesmo que se consiga lá um certo distanciamento e tal, a gente não está falando só da escola, a gente está falando de todo o processo que envolve, inclusive até chegar na escola, o retorno para casa e tudo mais, né? Assim, para finalizar, eu acho que está em jogo também uma certa representação, Patrícia, que não é somente se a escola tem o papel de cuidado ou não. Acho que, como eu disse, acho que em grande parte a escola tem, né, foi atribuída à escola e à educação esse papel. Mas tem, eu acho que uma outra questão, assim, primeiro que acho que o professorado precisa lidar com uma questão das pessoas não entenderem que é um trabalho. Acho que começa aí, e que tem uma certa perspectiva de reduzir a profissão de professor e professora
a uma certa vocação. E essa perspectiva de uma vocação parece que faz assim como se qualquer condição tem que ser superada pelo professor, porque o que determina é a sua vocação à profissão, e não exatamente as condições, e não exatamente aquilo que se coloca como empecilho, mas aquilo que se coloca como empecilho é só um obstáculo que deve ser ultrapassado pela própria vocação. O que é uma falácia, né? A gente perde de vista que o professor é um trabalhador, e isso provoca um efeito também na população, inclusive de não compreender as pautas que o professorado traz. Porque na medida em que não é profissão, na medida em que não é trabalho, e que é um chamado da vocação, assim, passa a não ter mais sentido fazer greve, lutar por melhores condições de trabalho, por melhores salários. Inclusive, nesses 20 anos de PSDB, o ouvinte pode dizer também, quantas vezes a gente ouviu os governantes reduzirem a profissão do professor a essa perspectiva de vocação e dizer que o professor se movimenta somente pelo ganho, somente pelo dinheiro, mas isso no pior sentido, né, que essa representação traz. Ricardo, por que de acho não está sendo discutida a posição dos professores na fila da vacinação? Por que será que isso está acontecendo? Eu acho que isso faz parte da desqualificação do professor mesmo, de colocar o professor como alguém que não é essencial mesmo, e de gerar essa situação onde você joga uma parte da sociedade contra o professor. Essa fala do Fernando aí é perfeita, porque na medida em que o professor é considerado um ser vocacionado para o cuidado se exerce estando presente. É diferente de alguém que ensina e que tem um trabalho, um esforço de preparação de aula que se dá fora da sala de aula, que se dá fora da escola, em casa, muitas vezes, ou na maioria das vezes. Todo um trabalho que é invisível, que muitas vezes não é remunerado, mas que, como para a sociedade a função do professor é cuidador, esse trabalho não existe. Esse trabalho não é valorizado, não é nem visto, nem reconhecido. E aí é um sistema perverso. Por quê? Porque a educação é de baixa qualidade. Como a educação é de baixa qualidade, o professor ganha pouco. A função da educação não é o que está escrito na Constituição. Não é formar um pensamento crítico para transformar a sociedade, como muitos do setor progressistas querem que seja, como eu mesmo querem que seja. A função real da educação é um depósito de criança, uma creche de crianças crescidas, para liberar os pais como força do trabalho, para baratear o custo da força de trabalho e aumentar os lucros, sendo bem cru. Essa função só se exerce com os professores cuidando dos filhos em sala de aula. E na medida em que esses pais estão sem o auxílio e sem condição de sobreviver e estão indo para a rua batalhar o pão de cada dia, eles passam a pressionar também pela volta do ensino presencial, porque ele precisa ter com quem deixar os filhos para trabalhar. E esse pai nunca teve acesso, provavelmente, a um ensino de qualidade, aonde ele sinta concretamente na sua vida a diferença que faz um ensino que não seja um ensino só de cuidador, né? Então isso não é visualizado pelos pais, isso não é demandado pelo Estado, muito pelo contrário. O salário do professor é baixo, e aí o que acontece? Muitas vezes o professor, para compor a sua renda e sobreviver minimamente, ele tem que dar aula em 2 turnos ou até em 3 turnos, e dependendo da quantidade de aulas que ele pega, ele realmente não tem condições de preparar uma aula muito diferente, muito criativa, muito aprofundada, não por culpa dele, mas porque ele simplesmente não tem tempo hábil para isso, né? Então, valorizar a educação, eu só vou acreditar em valorização da educação quando entenderem que a profissão do professor demanda uma quantidade de horas fora da sala de aula tão grande ou até maior do que as aulas que ele gasta dentro da sala de aula. Nesse momento, os pais vão ter que visualizar que, se eles querem uma educação de qualidade para o filho e não só um depósito, o professor vai ter que ter tal condição de trabalho. E o professor, por seu lado, vai ter que mostrar para esse pai, né, que se ele quer que o filho dele tenha uma educação de qualidade, ele precisa de um professor com uma condição de trabalho de outro tipo. Caso contrário, a gente fica preso nesse círculo de ferro aí que a gente não sai. E aí o que a gente está assistindo é o governo do Estado querendo jogar pais contra professores, né? Infelizmente é essa a situação. E aí todo mundo com a vida arriscada. Vai acontecer, né? Não precisa ser nem um gênio para prever isso.
Tudo que era dito antes das festas de final de ano, do ano novo, de janeiro, de que ia ter um boom do vírus, e teve de fato, a segunda onda chegou aqui, né? Vai ter uma nova onda de contaminações partindo das escolas, não precisa ser gênio para isso. Nos cobrem depois, eu fico por aqui. Então, acho que é isso. A gente, de fato, daqui a pouco provavelmente a gente vai viver os efeitos dessa volta, que acho que é uma volta precoce aí. Uma outra coisa, né, assim, e acho que é importante, algumas décadas atrás a gente discutia sobre os índices de analfabetismo. Isso significa que, ainda que a gente tenha diminuído esses números, mas a gente tem não sei se a gente pode dizer uma representação, ou a gente tem, enfim, uma certa perspectiva sobre a educação, que primeiro ela tem que ser pragmática e sempre guardando essa dimensão aí do cuidado. Pragmático, eu quero dizer, a pessoa precisa aprender alguma coisa para aplicar e para ganhar o seu sustento. E aí, eu acho que nesse sentido, existe pouco espaço para crítica, ou seja, quando a gente fala de crítica para a população de forma geral, ela também vai ter dificuldade de compreender o que é educação crítica, no sentido que boa parte dos educadores defendem. E que, inclusive, é o contrário do que o governo defende, né? A gente viu a diminuição de disciplinas básicas que poderiam colaborar, de fato, para formação de uma, enfim, de possibilidade de tecer aí críticas à realidade. Tô querendo dizer com isso, Gai, acho que emendando um pouco na tua fala, que é difícil a gente imaginar que a população, de maneira geral, vai entender os objetivos da educação quando ela também não experimenta isso, quando isso também tá fora do discurso do governo, quando isso, ainda que esteja, e no nosso país isso é muito engraçado, né? Porque isso está as leis, elas prevêem um conjunto de coisas e que na prática, na experiência cotidiana, aquilo não se efetiva, ou pelo menos não se efetiva de forma completa. Então, é difícil para que a população em geral também entenda as demandas dos professores, inclusive quando são demandas bastante específicas em relação ao trabalho. Primeiro, que a gente tem condições de trabalho tão desiguais no nosso país, como a gente estava falando no primeiro bloco, que o trabalho do professor é visto por uma grande parcela da população como um trabalho privilegiado. E que a gente vai, e que mesmo se a gente olhar de fato essas condições históricas, ele acaba se caracterizando mesmo, não que seja exatamente algo, mas é algo que está fora da realidade de muita gente, né? Fora da realidade de boa parte da população. Falar em crítica, falar em comprar livro, falar em sentar para ler, preparar algo. Acho que isso vai também provocando esse abismo muito ligado às questões de vida mesmo, né, da experiência imediata, entre aquilo que se objetiva da educação e aquilo que as pessoas esperam para a vida cotidiana, para a vida prática. Neste momento ainda de pandemia, o que as pessoas estão dizendo que precisam, elas precisam trabalhar para comprar comida, para pagar contas básicas, assim, para se sustentarem, né? Eu acho que, só para tentar arrematar, recolocar o lugar da economia e das demandas materiais na vida das pessoas, né? Elas determinam os comportamentos e atitudes em relação aos protocolos sanitários, assim como elas determinam o perfil da educação no país. O que eu quero dizer? Na medida em que o país volta a ter uma economia cada vez mais tosca, mais primária, que exige uma mão de obra bruta, desqualificada, que volta a ganhar salários mais miseráveis, a escola nunca esteve desconectada do mundo do trabalho, não importa o que está escrito na Constituição, né? Sobre as funções da educação. Aliás, está escrito lá, preparar para o mundo do trabalho e formar uma consciência cidadã crítica. Tem as duas coisas, né? Mas se você precisa de uma mão de obra desqualificada, se você não tem lugar para empregos qualificados de forma massiva,
A escola responde dessa forma, responde com o ensino desqualificado, porque ela está respondendo não o que a gente sonha para a escola, ela está respondendo a uma demanda econômica. E nesse sentido, o professor realmente não precisa ter, né, essa aula qualificada que exige uma condição de trabalho diferente. E aí a gente tem num país, né, está se utilizando muito no vocabulário político o termo privilegiado, né? Fulano é um privilegiado, fulano tem privilégios, etc., né? E é uma tática que a direita deita e rola. Por quê? Porque às vezes o professor, por ser concursado no Estado, ter 2 férias no ano e ter um salário garantido, ele é considerado um privilegiado. E na verdade ele não é um privilegiado, ele é simplesmente dotado de alguns direitos básicos mínimos. Mas como a grande parte da população sequer alcança esses direitos, o que a nossa burguesia faz? Ela joga povo contra povo, cara. Ela joga o miserável contra o pobre. E, infelizmente, uma certa parcela da população embarca nessa onda, que é Zé Povinho. Fazer a crítica, né, ao professor ou a quem tem carteira de trabalho assinada como se fosse um privilegiado, né, é pensamento de Zé Povinho, é o pensamento de quem quer ver. Vamos falar o português claro, vou botar todo mundo na merda. Que, na verdade... Estou me estendendo um pouco aqui, me desculpe, mas assim, quando falam assim, a fala do secretário de Educação Estadual é a seguinte: se bar está aberto, como é que a escola não vai estar aberta? É um direito democrático universal de contaminar e fuder a vida de todo mundo. E o cara omite que quem vai para bar vai porque quer. Nós estamos falando de cidadãos adultos, né? Que vão lá fazer a merda que quiserem. E aí você bota as crianças num curral ali para levar vírus para suas famílias, né? Mas infelizmente está sendo manipulado dessa forma. Joga o roto contra o rasgado, né? Fico por aqui. Então, acho que só pra gente, acho que só também para encerrar aí, só um último ponto, a gente está falando das questões da classe trabalhadora, a gente está, de alguma forma, a gente toca nas questões de consciência, a gente está falando das questões de luta de classe, ainda que a gente não nomeie exatamente essas coisas, mas acho que é isso que a gente está vendo, a gente não está usando esses conceitos, mas é isso que a gente está discutindo. E aí, assim, quando a gente fala também em reposicionar as questões de economia, né, Roguei, como você acabou de dizer, me parece que a gente também precisa entender uma coisa, né, que também aí tem uma larga bibliografia e essa discussão também não é nova exatamente, mas que para além de um campo econômico, para além de uma certa perspectiva econômica, a sociedade ela se sustenta, e aí não tem uma coisa que está fora ou que está dentro, na verdade é tudo esse conjunto de coisas, ela também precisa organizar a maneira que as pessoas vão entender a realidade. Ela precisa, ou seja... ela também atua numa forma de poder, uma forma de poder aí positivo, que modula a formação de consciência das pessoas. E aí essas representações que a gente tem do trabalho, do papel da mulher, do papel da escola, do papel do professor, tá tudo dentro desse grande conjunto de representações da realidade que estão atreladas aos processos de economia. Eu ia dizer dos processos de dominação econômica também, né? É isso, gente. É chegada a hora, então, do esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu. Buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. O meu esculacho vai para a seguinte situação. Candidata a prefeita de Itanhaém, que se vendia como renovação política na cidade, foi presa por processos de corrupção na educação, no mesmo processo que também consta como investigado o ex-prefeito. Bom, meu esculacho vai para o dirigente regional de ensino estadual da Baixada Santista, João Bosco Arantes Braga Guimarães, que com esse nome pomposo falou uma grande asneira que só traduz a concepção de educação do Estado. Ele falou que os professores, na primeira semana, como não iam ter nada para fazer, podiam carpir a escola, podiam pegar roçadeiras lá para limpar mato, né? Sou um professor muito porco mesmo, que nunca preparou uma aula decente na vida para supor que um professor não tem mais nada o que fazer, não sei se está em sala de aula. Esculacho vai para esse João Bosco aí, picareta de marca maior. O meu esculacho, acho que vai pro Sistema Globo de entretenimento, que consegue desviar a atenção de tantos problemas
que a gente está tendo nos dias atuais para o BBB. Sem desmerecer o valor da discussão que está tendo lá, mas eu acho que não tem condições, gente, desse ser o principal tema nas rodas de conversa da última semana. Com isso, a gente encerra o nosso programa e semana que vem, estando todo mundo bem, estaremos de volta. Abraço a todos, amigos e amigas. Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de frei, eu não gosto de bispo, eu não gosto de Cristo, eu não digo amém. Eu não vou de presépio, eu não gosto de galho, nem na missa das 6. Não! Não! Eu não gosto do terço, eu não gosto do berço, Jesus de Belém. Eu não gosto do Papa, eu não creio na graça do milagre de Deus. Eu não gosto da igreja, eu não entro na igreja, não tem religião. Não! Não! Não gosto! Eu não gosto! Não! Não gosto! Eu não gosto! Eu não gosto de padre! Eu não gosto de madre! Eu não gosto de frei! Eu não gosto de bispo!